Graça e paz, abençoados. Graça e paz, povo amado de Deus, aos irmãos aqui na gravação, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu vou falar sobre esse tema, semelhança da morte, semelhança da ressurreição. Esse é o tema que nós iremos meditar nessa mensagem, a semelhança da morte e a semelhança da ressurreição. Romanos capítulo 6, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. A semelhança da morte e a semelhança da ressurreição. Quando nós falamos de semelhança, abençoados, nós não estamos falando de algo exato. Nós estamos falando de característica. Quando falamos de semelhança, estamos falando de uma aparência. Então, observe que o conceito de morte em Jesus e ressurreição em Jesus, ela é por meio de uma figura de linguagem. O problema é que a igreja e a tradição religiosa interpretou isso aqui ao pé da letra. Então, se a morte ela não é no sentido literal, a ressurreição também ela não é no sentido literal. Então, eu vou ler novamente, preste atenção, Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança, o que é semelhança? Na aparência da sua morte, também o seremos na aparência, na semelhança da sua ressurreição. Então, Jesus, Ele morreu. Na semelhança da sua morte, o pecador morreu com Ele. Então, quando a igreja prega sobre a morte e o pecado, a igreja, a tradição religiosa, ela leva para o sentido literal. Olha, irmão, porque eles vão lá na lei, né? Porque a alma que pecar, esta morrerá. Mas eu tenho que entender o conceito de morte, porque senão eu vou trazer tudo para o âmbito literal e não vou compreender a mensagem que é espiritual. É claro que dentro do contexto da lei, quando o profeta diz isso, a alma que pecar, esta morrerá, ali era no sentido literal, porque na lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, havia punição que era digna de morte. Por exemplo, se nós formos analisar, quando Jesus ele foi condenado, né, julgado, quando Jesus foi acusado pelos judeus, né, de blasfêmia, na verdade Jesus não poderia ser crucificado, porque a crucificação, na verdade, não era uma punição judaica, do judaísmo. A crucificação não era uma punição pela lei de Moisés, porque os judeus acusaram Jesus de blasfêmia, por se dizer filho de Deus. E aí eles disseram, porque na nossa lei, né, é digno de morte todo aquele que se intitular filho de Deus, ou se dizer filho de Deus. Então, pela lei de Moisés, a acusação de Jesus era para ele ter sido apedrejado. Só que foi tudo tão tramado, né, sempre a política, né, com a religião, a política judaica ou a religião judaica com a política romana foi e condenou Jesus à crucificação, que não tinha nada a ver, que a crucificação não era uma sentença
dos judeus. Não estava inserida na questão do pecado da lei. E Jesus estava sendo acusado de blasfemar contra Deus. Então ele teria que ser apedrejado. Mas vamos lá. Então Jesus, ele morreu. Aí o texto diz que, assim como fomos plantados na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, quando Jesus morreu, o seu povo não morreu com ele. A morte do povo de Deus por meio de Cristo era uma semelhança, era uma figura de linguagem que aquele que morreu para pagar o pecado pelo seu povo, aquele povo também morreu com ele para a lei que o condenava. E o texto seguinte vai continuar trazendo algumas informações. Por exemplo, assim como fomos plantados na semelhança da sua morte, aí diz o texto, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, enquanto a tradição espera uma ressurreição no sentido literal, Paulo estava falando que essa ressurreição aqui era uma imagem, era uma semelhança daquilo que aconteceu na ressurreição de Cristo. Todos morreram com Cristo. E todos aqueles que morreram na semelhança da morte de Cristo, eles foram também ressuscitados na semelhança da ressurreição de Cristo. E aí o texto vai continuar dizendo, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, vírgula, como? Então, se eu acredito que a ressurreição é no campo, né, literal, então eu teria que acreditar também, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então a crucificação também teria que ser no campo literal. Se a ressurreição é no sentido literal para o sistema religioso, a crucificação também teria que ser no sentido literal, não apenas de Cristo, porque Paulo diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aí o sistema religioso diz assim, quando você se batiza nas águas, você simboliza a morte. E quando você sai das águas, simboliza a ressurreição. Exatamente, é símbolo. É simbólico, mas não no batismo, mas na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, simbolizou a morte do povo dele, no pecado. Quando ele ressuscitou, simbolizou a semelhança da ressurreição dele, dos mortos. Então, como que a tradição fica aí esperando uma ressurreição no sentido literal, se o texto não afirma isso? Mas eles gostam de distorcer aqui a mensagem. Então, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, o que era o corpo do pecado? O pastor diz que a igreja é o corpo de Cristo. Mas tinha o corpo de Cristo e o corpo do pecado. O corpo de Cristo é a nova aliança. O corpo do pecado era a lei. Aquilo era um corpo de pecado. Era um ministério de condenação e morte. Era o ministério das trevas, Então aquilo ali era o corpo do pecado. O corpo do pecado que estava no Velho Testamento, ele foi desfeito na cruz por Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, esse corpo ressuscitou com ele. Em graça, esse corpo que viveu a morte, agora passou a ter vida. Por isso que João apóstolo, ele disse, olha, nós passamos da morte para a vida. Mas em que sentido? Eu morri e aí eu ressuscitei. Não, nós passamos da morte para a vida, porque é um estado de consciência. Eles saíram de um corpo de morte e passaram a viver agora em um corpo de vida. Por isso que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque o corpo de morte, as coisas velhas se passaram, o velho homem se passou, o velho homem foi crucificado com ele, o corpo da morte acabou, o corpo da morte foi desfeito, o corpo do pecado foi desfeito. Então isso é estar
vivendo, reinando em vida, vida em abundância com Cristo Jesus. Eu vou ler alguns textos aqui também interessantes, que diz assim no versículo 20, agora no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, ele reinou na morte. Mas no versículo que nós lemos, no versículo 5 do capítulo 6, diz que nós fomos juntamente com ele na semelhança da sua morte. Então não existe mais morte, porque aquele povo que viveu o reino da morte foi crucificado na semelhança da morte de Jesus, e também foram ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Por isso que nós dizemos que não existe mais o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei, o pecado atuava na lei, não era a lei que era pecado, mas a lei mostrava o pecado, a lei dava força ao pecado, a lei era o ministério de condenação e morte, a lei era como se fosse esse promotor de acusação, né? Jesus vem como um advogado do culpado, que era o seu povo, enquanto a promotoria, né, o promotor de acusação, as leis, estava ali condenando o povo, Jesus estava advogando a causa do seu povo. Então, hoje não cabe aquela confissão que João falou: olha, se você pecar, temos para com o Pai Jesus Cristo, o justo, nosso advogado. Ele não está mais como advogado, porque ele advogou a causa do seu povo na cruz. Ele morreu pelo seu povo na cruz. Quando ele ressuscitou, aquele povo dele, aqueles eleitos dele, predestinados dele, ressuscitou também na semelhança da sua ressurreição. Agora, o grande problema aqui é que quando Paulo começa a falar aqui no capítulo 6, principalmente no versículo 1, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então não faz sentido. Se Paulo estava dizendo como nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde, se nós estamos mortos para o pecado? Gente, quem está morto, né, fazendo analogia no sentido literal, quem está morto não tem sentimento. Quem está morto não sente cheiro. Quem está morto não sente fome. Quem tá morto não tem desejo. É por isso que Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Visto que o pecado ele era abundante no tempo da lei de Moisés. No tempo da graça houve uma remoção deste pecado, um resgate desse pecado. O povo de Deus foi tirado debaixo deste corpo que era o ministério de condenação e morte. Então não há mais morte para o povo de Deus, não há mais pecado para o povo de Deus, não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por quê? Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas, ministério de condenação e morte, condenação, ficou tudo para trás, acabou, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura, você aqui na gravação, preste atenção. Ser uma nova criatura não é você deixar de vestir isso, vestir aquilo. Ser uma nova criatura, e aqui eu vou ter que trazer também um pouquinho dessa colocação para não ficar mal interpretado. Ser uma nova criatura não é você mudar suas vestes,
Ser uma nova criatura não é você mudar a tua fala. Se você falava, né, tinha uma linguagem promíscua, uma linguagem tortuosa, uma linguagem torpe, como diz a Bíblia. Falou em linguagem torpe, você já entendeu. O que é uma linguagem torpe? É uma linguagem que não condiz a um filho de Deus, uma pessoa que é educada pela palavra. Uma pessoa que é educada pela palavra, ela entende que existem certas coisas que ela não deve falar. Ah, irmão, mas no momento de ira, de falta de vigilância, eu falei. Claro, nós falamos, é normal, mas não é algo que se torne natural em você. Eu posso falar uma coisa, infelizmente, devido ao calor da emoção, devido à circunstância ali, sabe, por um vacilo, falar uma palavra torpe, uma coisa que não condiz um filho de Deus falar. Sim, é normal. Mas aquilo não pode se tornar na nossa vida um hábito. Quer dizer, você falar coisas que se torna natural, que faz parte ou passa a fazer parte da sua vida, como se fosse algo comum. Não. Então você sabe disso, quando você fala uma palavrinha que foge desse vocabulário em relação à palavra de Deus, eu falei isso aqui, mas isso aqui não me caiu bem. Você sente no teu espírito, porque você é direcionado por Deus. Então, a religião prega que ser uma nova criatura é você não falar assim, não falar assado, porque agora você é de Deus. Então você não pode se vestir assim, você não pode se vestir assado, porque agora você é crente. Então você não pode jogar uma bola, você não pode fazer uma atividade de esporte, porque você agora é evangélico religioso. Aí sim, você agora é uma nova criatura. Eu vi um irmão falando numa rede social, um pastor condenando toda a igreja. Que negócio é esse de crente jogar um futebol? Crente jogar futebol tem que nascer de novo. Amém, igreja? Os bodes, né? Os bodes não, as ovelhas. Não é bode não, que eu creio que são filhos de Deus. Mas enfim, uma manipulação. E esse mesmo líder dizendo que ele não dormia sem calça e sem camisa, porque se Jesus voltar e encontrasse ele nu, sem roupa, despido, ele não ia para o céu. Então, olha o cúmulo do absurdo, que na mente desses homens religiosos, ser uma nova criatura é você nem dormir de roupa íntima, não se comportar assim o assado, porque senão você perde a salvação, senão Jesus volta, você fica. Então, esse é o conceito de ser uma nova criatura. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, para o Evangelho, para a graça de Deus, ser uma nova criatura é você ter sido lavado na tua mente com a água limpa da palavra, ter compreensão clara dos fatos, né? Entendendo que o ministério da morte era a lei de Moisés, todos estavam mortos na lei, todos morreram juntamente para o pecado quando Cristo morreu na cruz, todos também ressuscitaram quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, na semelhança. Isso está falando de semelhança. É basicamente o que o apóstolo Paulo diz: olha, sede pois meus imitadores, como eu sou de... Paulo não está dizendo que todo mundo tem que fazer o que ele fez. É um exemplo que ele está dando. Até porque Paulo disse: olha, cada um tem um dom. Se vocês não podem ficar sozinhos, que vocês se casem, que vocês façam isso, façam aquilo. Agora, eu sou assim. Aí Paulo se coloca como exemplo, até para Timóteo e para a igreja. Ele disse: olha, Timóteo, o que você viu em mim, o que você ouviu de mim, né? O testemunho acerca da minha pessoa, pratique essas coisas, que o Deus de paz será com você. Então, observe que Paulo fala primeiramente para Timóteo, aí depois Paulo estende esse convite: sede depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Paulo, sendo um imitador de Cristo e se colocando como exemplo, as pessoas iriam entender essa questão de semelhança, essa questão de parecer. Não é ser, é parecer com ele, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. É aquela mensagem que nós pregamos na semana passada, se eu não me engano. É carregar a imagem dele, é a semelhança dele, é o reflexo dele em nós. Não é porque Jesus não jogou bola, se eu jogo bola eu sou pecador.
Não é porque Jesus não usou uma camisa polo, aí eu uso, eu sou pecador. Não é porque na época de Jesus as mulheres não usavam calça, não usavam batom, aí se a mulher usa calça e batom, a mulher é pecador, porque aí então a mulher vai imitar Jesus também? Não faz sentido. Então, ser uma nova criatura é compreender que o pecado, né, foi crucificado, morremos, é uma força de expressão, porque quem morreu para o pecado foram os judeus. Nós já nascemos debaixo do pacto eterno da graça, mas quando a gente faz uma leitura, a gente tem que se colocar dentro do texto para explicar o texto, tá? Não como doutrina. Morremos para o pecado, né? Morremos, fomos crucificados com ele. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e assim na semelhança da sua ressurreição, fomos também ressuscitados com ele. Agora, Efésios capítulo 2, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha lá, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Então, observe que Paulo disse: ele vivificou vocês quando vocês estavam mortos. Mas mortos como? Se Paulo não estava falando para defunto. Paulo não estava falando para quem já tinha morrido. Paulo estava falando para pessoas. Mas aquelas pessoas tinham uma consciência de quê? De morte. Vocês que estavam mortos, vocês foram agora vivificados. Vocês estavam mortos nos vossos pecados, vocês foram vivificados, assim como vocês foram ressuscitados na semelhança de Jesus. Paulo, quando fala da ressurreição dos mortos, é exatamente isso aqui. Ô irmão, mas lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, né, que os mortos ressuscitariam primeiro, né? E aí, irmão, como é que fica isso? Irmãos, precisamos entender que essa linguagem de ressurreição está falando de resgate. A linguagem de ressurreição é a mesma que arrebatamento. Quando Paulo estava falando de ressurreição, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? É a palavra do grego, se eu não me engano, harpazo, que quer dizer tomado à distância, tomado para si. É por isso que Jesus disse: aqueles que vêm a mim, jamais eu lançarei fora, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebatar e ninguém tomar dele, ou seja, pertence a ele, né? É igual, então perde salvação. Não, porque quem pertence a ele, ninguém pode arrebatar da sua mão. Por quê? Porque ele já os arrebatou da morte, do pecado. Por quê? Porque ele ressuscitou na semelhança da sua ressurreição. Amém? Então o que eu quero, para finalizar, o que eu quero pincelar aqui é o seguinte: irmão, você falou que ser nova criatura não é mudar o exterior, é mudar aqui, ó. É o entendimento. E aí é onde entra a questão do legalismo em graça. Porque quando nós falamos de legalismo, aí você logo leva a sua mentalidade à lei. Não, nós não pregamos no legalismo. Nós não estamos no legalismo, porque legalismo corresponde à lei de Moisés. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei, no legalismo, nas indulgências, no paga-preço, no sacrifício. Só que em graça também tem legalismo ou legalidade. Então, assim, quando eu entendo que eu sou uma nova criatura em Cristo, no conceito do entendimento, que não se refere especificamente a uma mudança externa, exterior, isso não significa, irmãos, como diz Paulo em Gálatas 5,13, que eu agora vou usar de uma liberdade que eu tenho em Cristo para dar ocasião à minha carne, porque aí também entra o legalismo, sabe? Entra a natureza humana sobressaindo aquilo que é espiritual. Então, não é porque ser nova criatura, irmão, não é mudar a linguagem, mas nem por isso eu vou deixar de mudar minha linguagem, porque não é isso. Ser de Deus, irmão, não é mudar as vestes, claro que não.
Mas nem por isso eu vou deixar de rever algumas situações diversas, porque não é isso. Porque isso na verdade não tem a ver com doutrina, isso na verdade não tem a ver com a lei, com a graça. Isso na verdade tem a ver com questão de pudor, é questão de consciência, sabe? É igual fala, não, eu não falo isso porque é pecado, eu vou perder a salvação. Eu não falo isso porque não convém. É diferente. Por que é que muitas pessoas em graça hoje você não consegue discernir se estão em Cristo? Porque tem uma linguagem totalmente torpe, e se você pegar a palavra e for repreender pela palavra, sabe o que é que eles dizem? Já vem com legalismo, isso aí é religião. Não, não é religião. É porque hoje em dia, para muitas pessoas que conhecem a liberdade da graça, virou algo meio que normal. Falar palavrão, falar qualquer tipo de linguagem obscena, sabe? Usar de força de expressão mundana, ímpia, no sentido de que não passa no filtro do Evangelho. E quando você olha para o Evangelho da graça, não tem nada disso. Quando você olha para o Evangelho que Paulo pregou, não tem nada disso, até porque Paulo disse que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ensinando-nos, educando a renunciar às paixões, às impiedades. Se eu fizer uma pergunta aqui, sem ofensa, os irmãos que vão assistir essa mensagem e até os aqui presentes, sem ofensa, não precisa responder, serve para mim, serve para você. Quantas coisas você não fazia, você não falava na tradição religiosa, por consciência de temor a Deus, por você achar que não devia fazer, e hoje você faz e acha natural? Não precisa responder. Eu tenho consciência, você tem consciência. Então havia muitas coisas lá no sistema que a gente não ousava falar, não ousava fazer, e isso não tem a ver com a lei, com a graça. Tem a ver com a questão postural nossa, sabe? Ah, é verdade, irmão, lá eu não falava isso, mas na graça eu acabei que eu fui relaxando, eu não vi mais aquele peso de condenação, eu não vi mais aquele peso de... E acabei que fui me acostumando com isso. Isso é uma das coisas que, na medida do possível, eu procuro observar em mim, tá? Como eu falei, pode ter alguma falha, pode você se precipitar, pode você falar, pode, mas isso não pode se tornar um hábito natural, porque daqui a pouco, meu irmão, que tem de gente em graça, mandando gente ir para não sei aonde, e aquela boca, e não sei o que, bebê. Não, é porque está na graça. Ah, é? Aí depois tu vai pedir alguma coisa a Papai do Céu em oração, que tu vai ver a consciência tão pesada, que você não se vê com moral, com credibilidade. Aí vem aquele sentimento de coração enrijecido, duro, que não consegue chorar mais. Chora por perda disso, chora porque adoeceu, chora mas não consegue chorar mais com aquele sentimento de gratidão e louvor a Deus. Não consegue mais sentir a bondade, a misericórdia do Pai quando acorda. Não tem mais na mente aquele Deus que na religião você saía e levantava e orava e cria que Deus estava com você, porque vai perdendo isso na graça por causa do mau costume. E aí Paulo diz, né? As más conversações corrompe os bons costumes. É o vírus da legalidade na graça. É o vírus do tudo pode na graça. É não entender o tudo é lícito, mas não a parte B, nem tudo convém. É naturalizar as coisas, sabe? E sabe quando é que muitas vezes nós aqui em graça somos envergonhados? Quando estamos diante de alguém do sistema. Sabe por quê? Porque quando estamos só entre os irmãos da graça, aí vem aquele pano frio que chama? Hã? É o pano de fundo ou o pano quente? Não, é porque todo mundo aqui, nós sabemos que somos livres, irmão. Mas quando você chegar diante do sistema religioso, diante de um irmão do sistema,
que tem medo do diabo, medo disso, medo daquilo, que não falam palavrão, não são todos, mas alguns não falam com medo. Aí você chega tão liberto em graça, que acaba falando coisa. Oxê, esse irmão ainda disse que é crente? Aí o irmão, que moral vai ter? Irmão, sou crente mesmo, mas eu estou na graça. Que graça? Que gracinha é essa aí? Sabe o que foi que Jesus falou? Se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a justiça dos fariseus, não adiantou nada. Por quê? Porque não adianta pregarmos o evangelho da graça com palavra, se na hora H, o sistema religioso que nós condenamos a doutrina, não o irmão, que nós batemos na doutrina, no ensinamento, não no irmão, o pastor lá do sistema, o irmão lá do sistema, que está vendo o irmão Elcio aqui, ó, contra a doutrina, contra o ensinamento. Quando se reunir com eles em alguma eventualidade, a minha linguagem começar a jogar para fora aquilo que há de abundância em mim. Ó, irmão, deixa eu te falar. Sofra por levar o nome de herege, sofra por levar o nome de filho do capeta, como eles queiram falar, sofra por ser abandonado pela família, por ser criticado. Vocês talvez não, porque nem todos, né? Muitos de vocês eu sei que não dão a cara a bater. Vocês não vão enfrentar amigos, vocês não vão enfrentar papai e mamãe, vocês não vão enfrentar parente com a doutrina. Mas no meu caso, já não tenho como esconder disso, porque está aqui, ó, está gravado, todo mundo já viu. Mas quando eu chegar no meio lá dos meus parentes, tudo legalista, adoradores do pastor que chama minhas ovelhinhas, seguidores de Malafaia, seguidores de homens, quando eu chegar no meio dessas pessoas, essas pessoas não me suportam naquilo que eu prego, mas vão ficar assim, ó. Para quê? Para tentar ver se você é mais um rebelde que saiu da igreja e fala mal contra a doutrina dele, ou se você realmente mudou e se você só não concorda com a doutrina. Aí vou ficar de olho, e fica de olho, fica observando tudo, olhando tudo, a tua fala, o teu comportamento, o teu olhar, o que tem de gente maldosa em graça, e eu pego no fiapo, que olha maliciosamente para as pessoas. Eu já cansei de estar conversando com irmãos em graça, que não aguenta passar uma mocinha que olha diferente. Eu digo, no sistema tu não olhava, no sistema não olhava porque tinha medo de ir para o inferno. Então não me venha com essa linguagemzinha de graça e paz, sou uma nova criatura, conheço o evangelho, mas nas redes sociais está lá falando palavrão, pornografia, e depois eu prego a graça. Tem uns 4 aí que me bloquearam, não querem conta comigo. Por quê? Graça virou porta larga. Não adianta falar da hipocrisia do sistema, se nos tornarmos também hipócrita em graça. Amém, meus amados? Semelhança de temor, semelhança de santidade, semelhança de ressurreição, semelhança de mortos para o pecado, semelhança de uma linguagem pura como ele era puro. Isso é o Espírito Santo que vai nos direcionar. Agora com detalhe, né, irmão? Tudo requer um exercício diário. Exercício. Não adianta, se você não exercitar, não vai absolver. Se você não exercitar, não vai absolver. Não adianta. Não adianta. Eu tive, para minha surpresa, essa semana, eu estava conversando com um amigo, né, um professor de boxe, e aí no meio da conversa ele disse assim: você sabe que eu tenho aqui na associação de boxe da academia, nós temos alguns pastores, né? Eu falei, eu sei de alguns, tal. E aí ele citou o nome de alguns, e ele disse assim: olha, eles lhe conhecem, viu? Eu falei, me conhece? Esse pessoal me conhece, mas eu nunca vi. Alguns, né? Mas eu nunca vi esse pessoal. Ele disse, oxe, eu falo de você, eu marco você na mensagem lá e falo de você para ele. Eu falei, como assim, irmão? Ele disse, rapaz, eu já falei para ele em reunião de boxe. Tem reunião de negócio de
de marcação de lutas, de eventos. Chega lá, fica um monte de professor, professor conhecido aí, que treina pessoal do estrangeiro aí, pessoal que anda o mundo inteiro. Aí ele falando para mim, cheguei lá um outro dia, tava lá os pastores lá, e aí antes de começaram a falar de religião, eu falei, vocês têm que assistir o F1. Ele me chama de F1, né? Eu falei, rapaz, você é doido, rapaz? Eu disse, falei, você tem que assistir lá. Eu não sou crente não, mas quando eu passo lá na frente que ele está pregando, eu chego e me arrepio. Sabe por quê? Porque ele fala a verdade, agora vocês ficam aí tudo atrás de dinheiro, mentindo pro povo. E aí o tal de um apóstolo que estava lá, aí o pessoal, ih, fulano, devagar, não faz isso não, porque... Aí ele falou, pois é, todo mundo ele conhece lá, todo mundo sabe quem é você, só que ninguém vai puxar conversa com você. Sabe por quê? Porque eles estão lá mentindo, enganando o povo. Com Bíblia, tudo apóstolo, tudo pastor lá, tudo rico. Tem um que é dono de várias igrejas, mas aí ele não assume, foi embora, e tem os pastores que comandam o movimento, e no final do mês ele só recebe a ponta dele, ele é o dono, ele é o presidente das igrejas, mas só recebe no final do mês. Então, meus amados, a diferença tem que estar em cada um de nós. Independente tem que estar em cada um de nós. Ser verdadeiro com a palavra da graça, ser verdadeiro com a doutrina, você também vai ter que testemunhar disso, porque as pessoas estarão lhe observando em todo o tempo. Amém? Quem discorda, tá bom, se você discorda, fique em paz, né? Quem sou eu eu não estou te condenando, viva a sua vida, faça o que você quiser. Mas uma coisa é certa, uma hora você pode ser envergonhado diante do sistema que tanto você crucifica, porque o sistema vai olhar para você e vai dizer aí, fala tanto da doutrina, mas na hora de dar um exemplo, ele é isso, ele é carnal, ele é isso e aquilo, ele fala assim, fala assado, etc, etc. Então, que venhamos ter cuidado com isso, não com medo de perder salvação, mas porque houve de fato uma salvação na nossa mente. Amém?